Olá, galera! Boa tarde. Me chamo Maria Janete e hoje irei falar sobre o início da sociologia aqui no Brasil. A sociologia sempre teve como um dos objetos mais importantes de estudo a luta entre as classes sociais. Na América Latina, iniciou a partir do século XX e sofreu intensas influências marxistas. Aqui no Brasil, nas décadas de 1920 e 1930, os estudiosos começaram a se debruçar. Queriam saber mais como era a formação da sociedade brasileira. E com isso começaram a analisar diversos temas, como a abolição da escravatura, o êxodo e estudos sobre a história do índio e do negro. E houveram alguns autores que foram mais significativos, como Sérgio Buarque de Holanda, que criou Raízes do Brasil, de 1936, Gilberto Freire, que criou a Casa Grande e Senzala, de 1933, e Caio Prado Júnior, que criou a Formação no Brasil Contemporâneo, de 1942. Durante algumas décadas seguintes, os estudiosos queriam voltar a estudar mais sobre temas relacionados à classe trabalhadora, como, por exemplo, o salário, a jornada de trabalho e as comunidades rurais. E em 1960, a sociologia queria estudar mais sobre o processo de industrialização, no caso a reforma agrária e movimentos sociais, tanto aqui na cidade quanto no campo. Foi que aí, em 1964, os sociólogos eles queriam estudar mais sobre o regime militar, que aqui no Brasil é a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985, que foi nesse período que a sociologia foi totalmente erradicada. No caso, ela foi tirada do ensino secundarista. Na década de 1980, a sociologia voltou a ser disciplina no ensino médio, sendo facultativa na grade curricular. Além disso, houve a profissionalização da sociologia. Além da economia, da política e das mudanças associadas à nova instalação da República em 1985, os sociólogos eles ampliaram os horizontes, no caso mudaram seus leques de estudos, começaram a estudar sobre a mulher, sobre os trabalhadores rurais e assuntos culminantes. E em 2009, a sociologia se tornou uma disciplina obrigatória do ensino médio. E com isso, aproximou o aluno da sociologia, já que é um campo do saber. E ali teve como objetivo a desnaturalização das concepções e as explicações dos fenômenos sociais. E ali mostrou ao aluno que nem tudo é para sempre, que há mudanças, fruto das decisões dos homens. Agora passo a fala para a Andressa. Boa tarde, me chamo Andressa e hoje eu vim falar um pouco sobre os assuntos mais estudados da sociologia. A primeira geração de pensadores e sociólogos brasileiros se produziu entre as décadas de 1920 e 1930. No início, eles estudavam o descobrimento do Brasil e também a economia existente entre a produção de produtos agrícolas e pecuários para o mercado externo, e também a escravidão e os desdobramentos sociais ocorridos com a Lei Áurea que pôs fim na escravidão no Brasil. Nas décadas de 1950 e 1960, as pesquisas sociológicas estavam relacionadas ao trabalho no campo e da indústria, à desigualdade social, o mercado externo, a dependência trabalhista, a reforma agrária e o fortalecimento de movimentos sociais. Entre os anos de 1964 a 1985, as pesquisas diminuíram devido à ditadura militar, onde era colocado medo e apreensão empreendidos pelos militares em sociólogos e estudantes de demais ciências sociais. Em 1985, as pesquisas começaram a se diversificar em demais áreas. Os sociólogos, a partir daí, deram início aos estudos desde as relações de trabalho aos movimentos neoliberais. Também deram ênfase aos grupos esquecidos em períodos antigos e deram também uma relação entre os seres sociais, a tecnologia e as novas relações de trabalho,
nesse período de pós-redemocratização. E agora eu passo a voz para Scarlett. Olá, galera! Meu nome é Scarlett Beatriz e eu participo da instituição Anísio Teixeira, isso mesmo, o SEAT, né? Como vocês podem ver. Eu vim relatar hoje sobre um assunto da sociologia na educação brasileira. Como surgiu a sociologia, como se desenvolveu a sociologia na educação brasileira. Então, a sociologia se desenvolveu na educação brasileira após um movimento conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932. É exatamente isso. E esse movimento, ele foi nascido após um pedido do presidente Getúlio Vargas, né, para que a Associação Brasileira da Educação redigisse um documento que servisse de base para a educação tupiniquim. Então, esse documento teve como principal redator o educador e sociólogo Fernando de Azevedo e teve participação de dezenas de intelectuais, ou seja, muitas pessoas participaram desse projeto, desse movimento. E uma dessas pessoas é Anísio Teixeira, Roquete Pinto, Afrânio Peixoto, Cecília Meirelles, entre outros. E esse movimento se transformou em um marco de projeto de renovação educacional do Brasil. Neste momento eu agradeço a atenção de todos e eu vou passar a fala agora para a Alana e Saane, ok? Tchau, gente! Olá, professor! Olá, pessoal! Meu nome é Saane e hoje eu vim falar sobre os principais sociólogos. O primeiro é Florestan Fernandes. Florestan ele foi importantíssimo para o desenvolvimento do estudo sociológico em nosso país. Isto porque ele sempre mostrou-se extremamente comprometido com o estudo de perspectivas teórico-metodológicas, esforçando-se no âmbito da fundamentação da sociologia enquanto ciência. Foi também crucial a sua atuação no desenvolvimento e orientação de pesquisas no processo de industrialização e mudanças sociais no Brasil. Também temos Darcy Ribeiro, antropólogo, escritor e político brasileiro. Desenvolveu trabalhos fundamentalmente nas áreas de educação, sociologia e antropologia. Sua principal obra foi O Povo Brasileiro. Traz impressões de um importantíssimo estudioso que observou durante muito tempo as características de nosso povo, pensando na sua formação e organização social. Darcy é muito conhecido também pelos seus trabalhos desenvolvidos a partir das temáticas voltadas para os povos indígenas, riquíssimas observações e relatos antropológicos. Também temos Gilberto Freire. Gilberto Freire é sem dúvida reconhecido como um dos maiores nomes da sociologia no Brasil. Portugal, o mundo ibérico e a presença portuguesa nos trópicos frequentemente são temas dos seus escritos, mostrando o papel desse povo na formação de civilizações modernas nos trópicos. Mais uma vez, percebe-se o anseio da compreensão, formação da sociedade e do povo brasileiro, principal questão que move os estudos dos precursores da sociologia em nosso país. Também temos Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior foi outro intelectual importante para a sociologia no Brasil. Ele publicou A Formação do Brasil Contemporâneo, que teve como temática principal a formação da sociedade e do povo brasileiro, desde a chegada dos portugueses. E por fim, não menos importante, temos Fernando Henrique Cardoso. Ele foi um ex-presidente do Brasil. É um dos mais conhecidos sociólogos da contemporaneidade. Entre suas obras mais divulgadas
estão diversos títulos que tratam da política e governo. No entanto, seu trabalho de cunho sociológico estava-se inicialmente na área voltada para a teoria do desenvolvimento econômico e das relações internacionais. Foi também um dos ideólogos da corrente desenvolvimentista. Além disso, atualmente ele é muito conhecido por sua atuação em movimentos para a descriminalização das drogas. Então é isso, muito obrigada. E agora eu passo minha fala para a Lana. Vou falar sobre Sérgio Buarque de Holanda. Foi um historiador brasileiro, autor do clássico Raízes do Brasil. Foi também crítico literário, jornalista e professor. Sua vida foi praticamente dedicada ao trabalho acadêmico. Foi catedrático da Universidade de São Paulo até 1969, quando se aposentou, em protesto contra a cassação de professores da USP, entre eles o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Sérgio Buarque de Holanda nasceu em São Paulo no dia 11 de julho de 1902. Ele era filho de Cristóvão Buarque de Holanda e Heloísa Gonçalves Moreira. Foi aluno da Escola Caetano de Campos, do Ginásio São Bento e da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Em 1921, Sérgio mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Em 1922, participou do movimento modernista como correspondente da cidade do Rio de Janeiro, para a revista Claxon, publicação mensal dedicada à propagação das ideias modernistas. Em 1925, Sérgio Buarque concluiu o curso de Direito. Em 1926, muda-se para Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, para assumir o cargo de diretor do jornal O Progresso. Em 1927, voltou a residir no Rio de Janeiro e passou a escrever para o Jornal do Brasil. Entre 1929 e 1930, foi correspondente dos Diários Associados em Berlim. De volta ao Brasil, passou a lecionar História Moderna e Contemporânea na Universidade do Rio de Janeiro. Ele assumiu, em 1939, a direção da seção de publicações do Instituto Nacional do Livro. Em 1941, foi para os Estados Unidos como professor visitante em várias universidades. À volta ao Brasil, em 1946, assumiu a direção do Museu Paulista, na vaga deixada pelo seu antigo professor, Afonso Taunay. Entre 1953 e 1955, passou a residir em Roma com a família, onde assumiu a cátedra de cadeira dos Estados Brasileiros na Universidade de Roma. Em 1958, surgiu Sérgio Buarque, entrou para a Academia Paulista de Letras. Em 1962, ele foi eleito primeiro diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Entre 1963 e 1967, foi professor da convidado de universidades do Chile e dos Estados Unidos. Seus prêmios foram o Prêmio Edgar Cavalheiro do Instituto Nacional do Livro em 1957, o Prêmio Juca Pato da União Brasileira de Escritores em 1979, o Prêmio Jabuti de Literatura da Câmara Brasileira do Livro em 1980. Sérgio Buarque foi casado com Maria Amélia Carvalho Cesário Alvim, com quem teve 7 filhos, entre eles os músicos Chico Buarque, Cristina Buarque e Heloísa Maria. Sérgio Buarque faleceu em São Paulo no dia 24 de abril de 1982. Suas obras são Raízes do Brasil, lançado em 1936, Cobras de Vidro, lançado em 1944, Monções, em 1945, Antologia dos Poetas Brasileiros da Fase Colonial, em 1952, Caminhos e Fronteiras, em 1957, Visão do Paraíso, em 1959, Do Império à República, em 1972 e Tentativas da Mitologia, em 1979. Obrigada pela atenção.